Causa e efeito. Vamos falar de causa e efeito. E isso é muito importante. E para começar, afinal, o que é uma causa? O que é exatamente uma causa que provoca, que define, que implica um certo efeito? Para pensar melhor sobre isso, vamos considerar uma situação. O Zé estava lá, tranquilão, dormindo, sossegado, e acordou de repente no meio da noite. Mas afinal, por que ele acordou? O vizinho do Zé causou o seu despertar. Esse vizinho foi a causa que de alguma maneira causou o despertar do Zé. Olha, mas isso não é só porque o vizinho existe de fato e estava lá pelas redondezas da casa do Zé. Não é só por isso. Foi o que ele estava fazendo naquela noite que causou o despertar do Zé. Puxa. Alguém poderia dizer o seguinte: foi a música alta do vizinho que causou o despertar do Zé. Então, a música foi a causa. E o vizinho foi a causa da música alta. Então preste atenção. Vizinho causa música alta. E música alta causa despertar do Zé. Conclusão. Puxa. Tem efeito que pode ser causa para outro efeito. Mas, afinal, qual é a relação entre causa e efeito? Qual que é essa relação? Qual a relação entre essas duas coisas para que algo possa ser de fato a causa de outra coisa? Puxa, por exemplo, dizer que a música alta foi a causa do despertar do Zé, com certeza de 100%, olha, isso tem que significar alguma coisa para a gente. Olha, eu diria que isso equivale a dizer que não poderíamos ter música alta e o Zé dormindo. Puxa, se isso realmente nunca ocorrerá, então posso afirmar com certa segurança que, puxa, se acontecer música alta, então o Zé desperta. Em outras palavras, a relação entre causa e efeito é análoga à relação entre premissa e conclusão. Perceba isso. Olha só, causa e efeito, premissa, conclusão. Temos uma implicação lógica. Puxa. Olha só, essa implicação pode ser válida, mas também pode não ser válida. Pode ser fraca, mas também pode ser forte. Olha, há muita analogia entre causa e efeito e a ideia da premissa e conclusão. E aí alguém poderia perguntar o seguinte: mas afinal, qual é a diferença essencial entre causa e efeito e a implicação que aparece na argumentação entre premissa e conclusão? Tem uma diferença essencial nisso. E essa diferença é importante. Afinal, qual é essa diferença importante? É que, na implicação entre causa e efeito, não estamos tentando convencer ninguém como ocorre na implicação da argumentação. Isso é importante. Música alta causa o despertar do Zé. E nesse caso, não é nosso objetivo convencer ninguém do despertar do Zé. Isso não teria nem sentido, convencer alguém sobre o despertar do Zé, coisa mais idiota.
Puxa, mas mesmo assim, muito do que aprendemos em argumentação lógica, se aplica na análise das relações entre causa e efeito. Vamos então raciocinar sobre as relações de causa e efeito, observando um exemplo. Veja só. Considere então esse exemplo. Causa, música alta. Efeito, o Zé acorda. É claro que quando escrevemos assim, estamos escrevendo de uma maneira, digamos, bem simplificada. E aqui no conjunto das causas, poderíamos dizer que há inúmeras causas implícitas. Está implícito o seguinte, que o Zé dormia profundamente até o momento que a música começou. A música começou às 3 horas. O Zé não se levanta normalmente às 3 horas. A música estava perto de onde o Zé dormia. Não havia nenhum outro barulho no momento. Olha, e outras causas poderiam também ser consideradas. No nosso caso aqui, suponhamos que para nós basta essas causas implícitas aqui. Não vamos ficar pensando mais sobre isso. Por quê? Colocar causas implícitas, isso pode continuar indefinidamente. Isso é importante, pense nisso. Causas implícitas. E o que é que causa as causas implícitas? E assim por diante. Poderemos continuar indefinidamente com esse raciocínio aqui de explicitar causas implícitas. Mas enfim, quando estabelecemos essas causas implícitas, que são óbvias, como essas, por exemplo, elas são denominadas como condições normais. Então, é nessas condições normais que música alta tem como efeito o Zé acordar. Ou seja, será que em condições normais, sem a música, o Zé acordaria? Então, se fazemos a pergunta, o que estamos indagando é a seguinte: será que essa implicação é forte? A implicação que diz o seguinte: condições normais, mais música alta. Será que isso de fato implica Zé acorda? Então, quando questionamos, estamos perguntando sobre a força dessa implicação. Observe então que na relação de causa e efeito temos causas implícitas que estabelecem as condições normais. E além disso, aqui há uma implicação e não estamos querendo convencer ninguém sobre o efeito. Isso é o que diferencia a relação de causa e efeito daquela relação entre premissa e conclusão que aparece na argumentação lógica. Para estabelecer uma asserção causal entre causa e efeito, temos que considerar todas as possibilidades sobre as causas. Temos que analisar o universo das causas e observar ali naquele universo o que é importante, o que realmente faz diferença para o efeito. Ou seja, por exemplo, no caso do despertar do Zé, a música às 3h30 da madrugada despertou o Zé. E se ela tivesse ocorrido às 3h32? E às 4 horas da madrugada? Será que teria tido o mesmo efeito? Se sempre tem o mesmo efeito, realmente a música alta é uma causa do despertar do Zé. Mas e se naquela noite tivéssemos uma lua cheia, brilhante no céu? Ou se não a tivéssemos? Será que isso impactaria no despertar do Zé? O que estamos querendo dizer com isso? Estamos querendo dizer o seguinte: para estabelecer a relação de causa e efeito, temos que observar as causas.
E ali naquele universo, parece que tem coisas que são importantes e outras não. Né? Suponha um outro exemplo. Por exemplo, olha só. O Zé tem medo de extraterrestres. E como ele tem muito medo, gente de outro planeta, comprou um sininho de vento e dependurou em frente à sua casa. E então disse o seguinte: quando o sininho toca, isso causa o afastamento de extraterrestres. É claro. E ele está convicto disso. E disse o seguinte: puxa, na terça-feira passada o sininho tocou e não apareceu nenhum extraterrestre. Puxa, mas por que temos certeza que essa não é uma relação de causa e efeito? Sininho tocar e não aparecer extraterrestre. Olha, isso ocorre porque sabemos que, mesmo que não tenha nenhum sininho por lá, ou mesmo que ele se estrague e nunca toque, nunca vão aparecer os extraterrestres. Sininho tocar definitivamente não é causa para tal efeito. Também, sininho não tocar também não é causa para tal efeito. Isso não serve para nada. Assim, para que realmente haja a relação de causa e efeito, deve existir uma correlação de fato entre a causa e o efeito. Tem que ter uma correlação. Isso aí. Toda vez que ocorre a causa, podemos verificar o efeito. Ou seja, toda vez que temos música alta, próximo de onde o Zé está dormindo, causa o despertar do Zé. Temos aqui uma asserção geral de uma causa e efeito. Olha só, estamos falando que toda vez que temos música alta, e nesse caso, aquelas causas implícitas também são verdadeiras, tá certo? Isso é, a música está lá próximo, o Zé está dormindo, ele sempre está dormindo ali, daquele jeito todo. E aí, nessas condições, o Zé sempre acorda. Continuando com esse raciocínio, podemos até generalizar mais ainda. Olha só, qualquer música alta, em qualquer lugar que seja próximo de onde uma pessoa está dormindo, causa o seu despertar. Puxa, essa é uma boa generalização. Mas observe que ela não é válida. Certamente vai ter pessoa que mesmo com música muito alta perto, ela continuará dormindo. Um surdo, por exemplo. Então, temos aqui uma implicação de uma causa em relação a um efeito que é muito forte, mas não é válida. Para pensar melhor sobre essas generalizações, imagine um caso em que não podemos generalizar. O Zé tomou café e por isso ficou acordado sem sono. Temos uma relação de causa e efeito particular. O Zé toma café, o Zé fica sem sono. Mas a sua generalização não é válida. Tomar café não necessariamente causa a perda de sono das pessoas. Puxa, a Maria, por exemplo. Sabemos que a Maria dorme bem, sempre, independente de tomar ou não café. Interessante, né? Outra coisa importante sobre causa e efeito. A causa sempre precede o efeito no tempo. Temos aqui o famoso princípio da causalidade. Meu amigo, causa está sempre no tempo antes do efeito.
Isso é, na linha temporal, a causa ocorre antes do efeito. Isso é um princípio, algo que nós acreditamos. Seria muito difícil acreditar em coisa diferente, né? Quando não seguimos o princípio da causalidade, né, as coisas ficam muito esquisitas. A nossa imaginação, eu diria, viaja. Como nos filmes, né? Lembra dos filmes? Por exemplo, De Volta para o Futuro, Exterminador do Futuro, né? Puxa, acontecem coisas incríveis. Além dessa precedência temporal da causa, há uma outra coisa importante que devemos observar. Suponha novamente a relação causa e efeito entre música alta e o despertar do Zé. Observa aqui mais uma coisa importante. E se não tiver música alta próxima do Zé? Afinal, ele acorda ou não? Opa! Afinal, não tem música alta. Ele continuará dormindo? Não necessariamente. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: música alta implica o despertar do Zé. Ausência de música, não música alta, o Zé desperta ou não? Puxa, pode ser que desperte ou pode ser que não. Opa! A causa implica no efeito. A ausência da causa, dada a ausência da causa, nada podemos dizer sobre o efeito. Vamos continuar raciocinando sobre causas e seus efeitos. Olha só, uma outra coisa. A noite é causa do dia? E o dia? O dia é causa da noite? Estranho isso, né? Parece que isso está errado. O que temos aqui é uma causa comum para dia e noite. A Terra tem um movimento de rotação em relação ao Sol. E isso causa o dia e a noite. Puxa, cuidado com isso, hein? Em geral, ignoramos causas comuns e tentamos relacionar os efeitos de uma causa comum em relação, digamos, em relação a outra, né? Como nesse caso, né? A causa comum é a rotação da Terra, o efeito dia e noite. E aí a gente tenta relacionar os efeitos de uma causa em comum, os efeitos que dia e noite, aí no caso. Puxa, outra coisa. Parece que tudo que vemos na natureza é efeito de alguma coisa. Essa é a lei da causa e efeito. Tudo tem uma causa. Ou seja, nesse sentido, toda causa é, por sua vez, um efeito de uma outra causa. Como assim? Causa 1 implica num certo efeito. Mas essa causa 1 aqui é efeito de uma causa 2. Essa causa 2 é efeito de uma causa 3. E aí a gente vai regredindo, voltando para as causas primeiras. E aí alguém vai perguntar, puxa, qual é a causa primeira? Onde começamos? Onde paramos? Muitos dirão que a causa primeira é Deus. Olha, é claro que não vamos discutir isso aqui, né? Estamos analisando, pensando sobre a relação de causa e efeito. Então, estamos aqui, né? Apenas estamos querendo chamar a atenção para o fato de que causas podem ser, por sua vez, efeito de outras causas. Só isso.